Loratil é um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e o farmacêutico. Leia a bula. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de tosse com secreção e em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Xarope 44 é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Ivaporub. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Vicipirena. Não use junto com outros medicamentos que contenham paracetamol com álcool ou em caso de doença grave do fígado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. O medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. 2. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Você novo, de novo. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. É contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Não tome medicamento algum sem orientação médica. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeitas de dengue. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite, úlcera do estômago ou suspeita de dengue e catapora. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de... Esse medicamento é contraindicado no caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Existindo sintomas, o médico deverá ser consultado. Sintomas, o médico deverá ser consultado. Calmanha é medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Calmanha é medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sintomas, o médico deverá ser consultado. Calmanha é medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Não use esse medicamento em caso de doença dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Calmanha é medicamento. Durante seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas. Produto Aspen Pharma. Use este medicamento em caso de doença dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Use esse medicamento em casos de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em casos de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reações alérgicas a anti-inflamatórios. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Claritin é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Leia a bula. Claritin é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de úlcera, gastrite, doenças dos rins ou se você já teve reação alérgica a anti-inflamatórios. Não use este medicamento em caso de doença grave dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Coristina é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite ou úlcera do estômago e suspeita de dengue ou catapora. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite ou úlcera do estômago e suspeita de dengue ou catapora. Não use este medicamento em caso de gravidez, gastrite ou úlcera do estômago e suspeita de dengue ou catapora. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Rosa. Da primeira à última gota. A persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Flogoral é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico. Leia a bula. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Ciamino é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vitor. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de... Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Coristina é contraindicada em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Não use este medicamento em caso de doença grave dos rins. Beritim é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Confia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Em crianças menores de 2 anos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cimegripe é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Melagrina é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. Não use esse medicamento em crianças menores de 2 anos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Invadiu o Brasil. Aperta de verdade. Passa na Venâncio. Venâncio. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sal de fruta não é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado nos casos de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mas eu... Coristina é contraindicada em caso de suspeita de dengue. Coristina é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Não use este medicamento em caso de doença grave dos rins. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se os sintomas persistirem, um médico deverá ser consultado. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos. Mucofan é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico e o farmacêutico deverão ser consultados. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Em caso de suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Enjoy é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Laquese é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico ou farmacêutico. Laboratório, você pode confiar. Qualidade de Ecopharma. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A quinase é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Serenos é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Teiro está falando. É gripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É gripe? Benegripe Multi.